Sacrosanto, e em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das famílias amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu socorram o nosso apelo na noite de hoje. Agora a leitura com a irmã Tânia. Irmão Haroldo. Boa noite a todos. O simples fato de a gente fazer a leitura e a gente entender os conteúdos das entrelinhas já começa a nossa reflexão e a nossa mentalização para o início dos trabalhos. A gente vai tirar a leitura do livro Fonte Viva 42. Nós tivemos a oportunidade de, pela manhã, esse mesmo texto ser debatido. Eu achei ele muito interessante porque ele está muito ligado à nossa vida. Ele tem por título Por um Pouco. Está relatado na Bíblia em Hebreus 11:25. Paulo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ver o gozo do pecado. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando uma imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito de bendita oportunidade, preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequena fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a ramagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco do clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, com face da crueldade de quantos o perseguia, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre à porta de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-se de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então, como vocês podem ver, ele nos mostra a nossa condição na terra. Quantas pessoas não se degradam por um interesse financeiro, por exemplo, aí perdem uma vida inteira? Quantas pessoas não se desgraçam de doença porque não soube se conter diante de um vício, preferindo aqueles momentos, por exemplo, droga. A pessoa toma droga, aí tem aquele momento de êxtase, aí fica prejudicado por resto da vida. Então ele enaltece sempre aqui a condição de que a nossa vida é nada diante da eternidade. E é fácil a gente fazer uma comparação. O que é 60, 70, 80, 90 anos diante de 1 bilhão, 1 trilhão de anos? É menos que um grão de areia na beira da praia. Então essa condição que nós estamos na terra, como ele bota a condição, ele ensina Moisés. Moisés era o quê? Moisés foi adotado pelo faraó, era muito querido do faraó, tinha um filho dele e era o preferido para ser o faraó do Egito. No entanto, ele abriu mão, ele viu que as coisas da terra são vis e efêmeras,
deixou tudo de lado e resolveu seguir quem? O Mestre Divino. Resolveu seguir os ensinamentos de Deus. Porque na realidade a gente não se conscientizou ainda que nós somos espíritos. Espíritos que estamos tendo a oportunidade na Terra. Quando ele diz aqui, exiguidade, ele diz assim, se vocês soubessem, se nós soubéssemos a coisa viva, a coisa pouca que é essa preferência que a gente dá às coisas mundanas, a gente ficaria envergonhado diante das complexidades da eternidade. Na realidade, a gente tem que viver, a gente está aqui para preparar o nosso espírito para a eternidade, e essa é a consciência que nós temos que ter. Mas se nós começarmos a mergulhar nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. É fácil a gente observar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos de vida. Ele está sempre deixando, eu vou juntar dinheiro para quando eu ficar velho, ou mais para frente eu usufruir, não é assim? Mas a gente não sabe se chega à velhice. Então, porque a gente concentra os nossos interesses, as nossas buscas nas coisas materiais. A gente esquece de um fenômeno que acontece todo dia, todo instante, toda hora. Agora está acontecendo nesse momento, o fenômeno da morte. Se não existisse nada depois da morte, mas nada mesmo, o simples fato de morrer já seria barreira para a gente combater muitas e muitas coisas. Eu vou morrer, então para que tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência, tanta vaidade, tanta busca pelas coisas do mundo? Então, esse é o grande chamamento, a gente despertar que nós temos pouco tempo na carne, mas que temos a eternidade inteira para gozar desse pouco tempo da que a gente fez aqui na Terra, e que a gente comecemos a procurar as verdadeiras escolhas. Porque, como já dizia Jesus lá nas Escrituras, né? Se a gente se reconciliar com a lei de Deus, nada pode estar contra a gente. Meus irmãos e minhas irmãs, voltando a usar a palavra por mais alguns instantes, saudando os irmãos que estão nos assistindo à distância através da internet, desejando a todos que a Rota Crística floresça nos seus corações, e temos a alegria de contar hoje com a presença do irmão Djalma, que é um estudioso da doutrina dos espíritos, diretor de uma instituição profundamente respeitada, e que nós temos profunda admiração, e temos certeza que todos que vieram a casa do caminho na noite de hoje ganharam com sua palavra. Ele não só usa com elegância o verbo, ele também vive tudo o que ele prega, o que é difícil no tempo de hoje. Com a palavra para o irmão Djalma. O microfone está sozinho. Irmãs, é um prazer muito grande estar mais uma vez nesta casa. Por um pouco de tempo. E eu me lembrei do mentor espiritual de Chico Xavier, definindo a vida. Ele diz: a vida é a eternidade, e a experiência humana é apenas uma hora na vida, só por um pouco de tempo. Todos nós estamos aqui. Mas é o Evangelho do Cristo de Deus que deverá solucionar todas as problemáticas da vida humana. Ele é a luz da vida. Veio para nos trazer essa mensagem viva de orientação espiritual, de salvação. E a doutrina que nós professamos, ela nos esclarece acerca daquilo que realmente nós somos. O corpo, não. Ele nasceu e tudo que nasce perece, só por um pouco de tempo. Mas cada um de nós, que somos espíritos, filho do Altíssimo, a morte
não tem o poder de nos matar. A morte não mata a vida. Aliás, o grande pesquisador francês Lavoisier já dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o Evangelho do Cristo nos traz essa mensagem viva, de esperança, e a doutrina que abraçamos nos esclarece e nos prepara para os embates da vida. Na fala do Cristo ele diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes se salvarão. Outro dia me encontrei com um amigo, um pastor, e ele me dizia: meu irmão, sabendo que eu era espírita, você está salvo. Aquilo pega a gente desprevenido. Eu não sei, eu estou na luta. Pois eu já estou. Já levantei o braço, dei um passo para frente e aceitei nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse: mas é muito fácil, pastor, assim é muito fácil. Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim, nós estamos no começo da luta. É tanta pancada ainda até o fim. Só basta analisarmos os nossos íntimos pensamentos, os nossos íntimos sentimentos. Emmanuel nos diz: queres saber quem fostes? Que a gente fica pensando: quem terá sido eu? Capaz de eu ter sido um rei. Eu não duvido nada. Com os botões da gente, a gente pensando. Aí Emmanuel diz: queres saber quem fostes? Analisa teus íntimos pensamentos, o teu íntimo sentimento, aquilo que se passa lá dentro de teu eu, de tua alma, e não te será difícil saber o que andastes fazendo. O que andastes fazendo. Mas o Evangelho do Cristo, ele vai nos dizer, vai nos preparar. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, se não me falha a memória, os trabalhadores da última hora, quando o dono da vinha sai pela madrugada à busca de trabalhadores, na terceira hora do dia, ele sai em busca de trabalhadores, na nona hora do dia, ele sai em busca de trabalhadores, na sexta hora, na 10ª hora do dia. Que horas são essas? Porque lá de trás, o dia para os judeus começava às 6 horas da manhã. Na terceira hora do dia é 6 mais 3, 9 horas da manhã. Na sexta hora do dia é 6 mais 6, que dá meio-dia, 12 horas, né? Então, o que ele pagou, ao que ele contratou por último, pagou o que havia acertado com os que ele contratou pela madrugada. E alguns trabalhadores não gostaram, né? Aí o dono da vinha disse: mas como? Vós, porque eu sou bom, reclamais? Eu paguei a vós o que eu havia acertado, e me aprouve pagar aos outros trabalhadores o mesmo valor. Neste capítulo, no item 3, tem uma mensagem do espírito Henri Reine, se não me falha a memória. Ele, comentando essa passagem, ele vai dizer que os trabalhadores da primeira hora são aqueles que, lá de trás, os profetas, os trabalhadores do Cristo estão ali também representados, e os que estão na doutrina espírita, na 10ª hora, os últimos trabalhadores, são os que estão militando na doutrina espírita. Aí Henri Reine faz um comentário deveras interessante. Ele diz: mais de um patriarca, mais de um profeta
mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé estão entre os espíritas, trabalhando agora na cumieira, não mais na base do edifício, mas na cumieira. Quando ele diz que essa informação é por demais interessante, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo. Eu estava lendo a obra Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, que é um baluarte da doutrina espírita. Haja vista os livros publicados por ele, Problemas do Ser, do Destino e da Dor. No Invisível, O Grande Enigma, e outras obras monumentais, Cristianismo e Espiritismo. Ele comentando, ele diz assim, falando da nova revelação, ele diz que sobre os mortos, o contato de Jesus com os mortos lá quando ele estava entre nós. Então Leon Denis diz assim: um discípulo do Cristo me confidenciou que quando ele estava escrevendo naquele encontro com a mulher adúltera, que foi levada à sua presença, e Jesus escreve na areia, ele estava vendo a sentença que lhe era apresentada sobre cada um daqueles homens que estavam ali exaltados, querendo apedrejar aquela mulher. Quando eu li essa passagem de Henri Heine, quando diz assim, mais de um discípulo do Cristo estão entre os espíritas, eu tive a nítida impressão que Leon Denis seria um dos discípulos de Jesus, porque a humildade com que ele se expressa, a grandeza com que ele se expressa, nos espanta. E ele, nessa obra, Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai nos dizer que Deus é a grande alma do universo, de que toda alma humana é uma centelha, uma irradiação, e que por isso mesmo, diz o grande pensador francês, dorme em nós, dentro de nós, forças fantásticas, que é preciso acordá-las, despertá-las e dar a receita como nós devemos fazer esse despertamento dessas forças que dormem dentro de nós, pela elevação dos pensamentos a Deus e pela prece que parte do mais profundo do nosso ser. Então haverá uma como que penetração e uma fecundação moral, despertando essas energias que dormem dentro de nós, diminuindo a distância entre o filho e o pai, entre a criatura e o seu genitor divino, né? Porque, diz ele, trazemos em nós a herança do foco divino, desta causa suprema, onde todos nós somos efeitos. Então essa informação, ela é grandiosa. Nós somos centelha do coração generoso da vida. Nós somos filhos. Jesus diz, não lestes? E ele faz menção ao Salmo 82, versículo 6. Não lestes que todos vós sois filhos do Altíssimo e que vós sois deuses? Essa colocação, ela é extraordinária. Ele não está dizendo aqui quem faz parte de denominação tal ou qual. Ele não está falando de fé
de denominação nenhuma. Ele diz, e está lá, no Salmo 82, versículo 6, todos vós sois filhos do Altíssimo. Somos filhos do Altíssimo. Seja qual seja a nossa condição social. Condição social é rótulo humano. É rótulo humano. A minha íntima essência, ela vem de Deus. Deus é luz, e Jesus emenda, brilhai a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Nós precisamos introjectar isso no juízo, na mente. Aliás, por falar em mente, o grande espírito Miramês, ele vai nos dizer que a nossa mente é um dínamo sagrado, que está ligada à inteligência suprema da vida, de onde flui incessantemente a sua vontade. Na mente, a mente, né, é uma partícula de Deus em nós. O homem, a ciência ainda hoje não sabe explicar onde se origina o pensamento. O pensamento. Nós não podemos parar de pensar, mesmo que queiramos. Só em estar preocupado como parar de pensar, você está pensando. Nós pensamos até quando estamos dormindo. Eu posso escolher o que quero pensar, é outra coisa. Eu penso no que quero pensar, mas parar de pensar é um atributo, como diz aqui Miramês, porque na doutrina, Bezerra de Menezes diz uma coisa muito interessante. Ele diz da contribuição que a doutrina espírita traz nos céus do Brasil para o mundo, como também de toda parte do mundo. E os espíritos nos dizem que já estão no mundo as respostas para todo tipo de pergunta que o homem possa formular. Já estão no mundo respostas para todo tipo de perguntas que o homem possa formular. Na doutrina espírita, existem verdadeiras pérolas do conhecimento e da verdade, mas que só as assimila quem está em nível compatível para assimilá-las. É muito comum nós lermos um romance, nós lermos uma obra, e quando relemos aquela obra, diz, oxe, rapaz, eu li isso e não vi. Porque nós não estávamos com olhos para ver. Como já amadurecemos espiritualmente, a nossa visão vai se dilatando e nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo. E essas verdades espirituais estão lá, no meio de todas essas informações, não é? Eu estava lendo o Livro dos Espíritos e tem no item, melhor, a Gênese, estava lendo a Gênese, no capítulo 3, que fala sobre Deus, e no capítulo sobre a providência divina, Kardec tentando explicar Deus para que o homem pudesse entender melhormente, ele faz uma conjectura. Ele diz assim: imaginemos um fluido por demais sutil, que tudo interpenetra, mas dotado de inteligência, com faculdade sensitiva e perceptiva, possui discernimento, vontade e liberdade, pensa, vê e ouve.
Isso está no capítulo 3 de Gênesis, item 22. No capítulo 14, sobre os fluidos, no item 22, coincidentemente, ou não, Kardec fala do espírito. Quando os espíritos perguntam, o que é o espírito? E os espíritos, o espírito de verdade, respondem, é o princípio inteligente do universo. E seu atributo essencial é a inteligência. De onde é formado o espírito? E eles respondem, do elemento inteligente universal. Eu tenho a impressão, isso é uma impressão minha, que quando Kardec define esse fluido, por demais sutil, dotado de inteligência, ele está definindo e falando, no meu entender, do elemento inteligente universal. Porque ele vai nos dizer lá no item 22 do capítulo 14, que o espírito, o homem ouve e vê por órgãos situados, a visão, a audição, mas o espírito, ele vê por todo o seu ser, ele vê, ouve e sente por todo o seu ser. Quando ele fala desse fluido, por demais sutil, dotado de inteligência, de faculdade sensitiva e perceptiva, com discernimento, com vontade, com liberdade, ele vê, ouve e sente. E o nosso espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Mas o maravilhoso nisso tudo são as definições e os esclarecimentos que essas inteligências trazem acerca de nós mesmos, dessas possibilidades fantásticas que dormem dentro de nós mesmos e que nós passamos pela vida e pouco nos detemos em entender como isso funciona. A nossa mente, a nossa imaginação. É preciso buscarmos contato. Olha o conselho de Leon Denis. Estreitar essa distância entre o filho e o pai, pela elevação dos pensamentos a Deus e pela prece. Não é aquela prece decorada, não. É aquela, diz Leon Denis, que parte do mais profundo do ser, do mais profundo do ser. E Deus, como sábio do infinito, entenderá sempre. Eu, há muitos anos atrás, trabalhava numa cidade do interior. Eu tinha tenho uma irmã, mas ela casou muito cedo, muito jovem, ela casou muito jovem, com 15 anos. Com 15 anos ela foi mãe. E o moleque era uma coisa mimosa. Ele tinha 9 meses, 10 meses. Eu cheguei do interior em casa. Quando entrei, papai veio me receber chorando. Djalminha, que era o nome do netinho, acabou de ter uma parada cardíaca no hospital. Me ligaram. O que aconteceu? Ele está com infecção pulmonar, tomando mingau, golfou e entrou pelas narinas da criança. E quando levaram a criança ao hospital, aquilo está sendo retirado com máquinas, e o médico disse, se ele nas 72 horas próximas sair do quadro, ele se salva, mas acabou de ter uma parada cardíaca. Eu voltei, entrei no carro, segui para o hospital. Cheguei lá, estava aquele boneco de luz deitado em cima de uma cama, todo entubado. A mãe chorando, abraçada com minha mãe. Já tinha passado o quadro, ele estava
havia voltado à normalidade, estava naquele clima, e vieram me informar o que estava se passando. Nesse momento, a criança toda entubada, numa máquina, ajudando o coração a funcionar, o gráfico que vai, né? De repente parou, o coração parou e forma aquela linha e aquele pipi, pipi, pipi de alarme. O coração parou, 2 médicos adentraram na sala, os 2 ao mesmo tempo querendo passar na porta. Correram para cima da criança e aquela cena trágica, aquele corre-corre. Aí o enfermeiro disse: a criança está morrendo, doutor. Quando disse: a criança está morrendo, doutor, eu olhei para a mãe, uma boneca. Quando ela disse: a criança está morrendo, aí ela olhou assim para uma parte do quarto, assim, um cuvico. Quem é do interior sabe o que é isso? Assim. Aí disse assim: olhe, Deus, se você matar o meu filhinho, você vai ver o que é que eu faço com você, viu? Mate meu filhinho, mate. Mamãe, minha filha, pelo amor de Deus, abraçou-se com a menina. Eu tenho a impressão que Papai do Céu disse: que é isso aí? O que é que está se passando aí? Alguém disse: é Moema, querendo pegar uma quebra de braço com o senhor. Papai do Céu deve ter dito assim: dê o menino de volta a ela. O moleque salvou-se, saiu desse quadro. Mas eu tenho a impressão que foi a prece mais sincera que eu já ouvi na minha vida, de uma mãe desesperada, que era uma criança tomando conta da outra. Quando disse: a criança está morrendo, doutor. Ela viu que o filhinho, o fruto do seu amor, estava se esvaindo como água entre os dedos. Ela não tinha o que fazer. Eu acho que ela tinha mais que dizer: não leve não, que aqui é meu. Aqui é meu. Então, o coração da vida é o coração da vida. Ele transborda em amor, em tolerância, em compreensão e em justiça. Cada um de nós estamos no canto que devemos estar. A vida nos colocou no melhor lugar para a nossa evolução individual. Muitas vezes nós gostaríamos de estar no outro canto, mas a nossa vida, ela é traçada por técnicos siderais. Quando nós lemos a literatura espírita, para que alguém nasça, o estudo que é feito, o trabalho que os técnicos da espiritualidade envedam em benefício daquele que voltará ao cenário físico do mundo, onde tudo converge para o burilamento daquele ser, do nosso espírito, da nossa alma. Muitas coisas são podadas, porque nós já tivemos isso e não soubemos usufruir, não é? Todos nós aqui já estagiamos na opulência, na riqueza, no mais alto nível de riqueza, sem sombra de dúvida. André Luiz nos diz isso, de que nós já estivemos em todos os continentes da Terra. Em todos os continentes da Terra. Já falamos quase todos os idiomas do globo. Já estivemos em todas as raças. Já assimilamos cultura e estagiamos na ignorância extremada. Já tivemos na opulência e já estagiamos na miséria, na pobreza. O que nós nunca paramos para aprender definitivamente foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivenciá-lo diuturnamente, e enquanto não fizermos isso, não sairemos do ciclo vicioso das reencarnações. É preciso introjectarmos o olhar para dentro. Estamos aqui só por um pouco.
Um pouco. Um dia desse eu subi em pé de pitomba numa rapidez medonha. Ia lá numa galha de goiaba, tirar uma goiaba que estava lá, e eu ia, tirava, voltava, e não caía. Hoje eu olho no espelho, pintaram minha barba de branco, nem perguntaram se podia, jogaram um pó branco, do dia para a noite. Isso é tão rápido, é tão ligeiro, tudo é tão rápido. É só por um pouco de tempo que nós estamos aqui. Já que estamos aqui, vamos aproveitar da melhor maneira possível o tempo que a vida nos doou, olhando para dentro de nós mesmos, porque há um campo imenso de trabalho em nós mesmos. Mágoa de quando nós éramos criança, menino, rapazinho, uma grosseria que nos foi atirada por um tio, por um primo, por alguém, a gente ainda hoje não esqueceu. Uma tolice. O nosso interior está cheio de mágoas, de ressentimentos, que é preciso extirpar da alma. Jesus, ele impressiona os estudiosos pela cultura, pelos conceitos, pelos ensinamentos. Tem estudioso que diz, por exemplo, da área da psiquiatria e da área da psicologia, que Jesus antecipou em 19 séculos acontecimentos que só nos dias de hoje eles estão em vento em popa, que é a ansiedade. A ansiedade, que é a mais insidiosa doença psíquica da atualidade. A ansiedade que gera a irritação, que acaba com a alegria de viver, gera a irritação, que promove a angústia, e a angústia é responsável por toda sorte de doença psíquica. Jesus, 19 séculos atrás, já chamava atenção para isso. Portanto, não andeis ansioso com o que hás de comer, ou com o que hás de beber, ou com o que haveis de vestir. Olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, mas todo dia o vosso Pai Celestial lhes dá o que comer. Não sois vós mais importante do que uma delas? Não é a vida mais importante do que a comida? Ou o corpo mais importante do que a roupa? Então, não andeis preocupados, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Olhai, os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas nem mesmo Salomão se vestiu com tamanho esplendor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje vive e amanhã é jogada no fogo, e a vós não vestirá o Senhor com maior interesse? Não andeis, pois, ansioso com o dia de amanhã. A cada dia as preocupações do seu dia. O amanhã virá por seu turno com as suas preocupações. Veja, a ansiedade, ela é a enfermidade do século, não é? Essa ansiedade terrível que é preciso tomarmos, nos preocuparmos com essa ansiedade exagerada. Há uma ansiedade natural do homem. A preocupação, o nome já está dizendo, ocupar-se previamente, pré-ocupado.
ocupado previamente de uma coisa que talvez nem venha acontecer. E a gente vive ansioso por aquilo, nessa ansiedade que desgasta, que acaba o sistema nervoso, que enerva, que irrita, não é? Que promove doenças terríveis, psíquicas no homem. Então Jesus, ele é o mestre da alma, por excelência. Nós não podemos nos afastar do seu evangelho de tanto esclarecimento. Todas as verdades que o homem pode comportar estão ali, e verdades que ainda nós não assimilamos, mas que estão ali. Ele diz: céus e terras passarão, mas minhas palavras permanecerão para séculos sem fim. Ali está a receita para que nós nos iluminemos. É de uma simplicidade, de uma elegância, de uma beleza, como bem disse a nossa irmã na prece inicial, tanta simplicidade naquele falar, né? Os mandamentos dos judeus eram 613. Jesus diz: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe continuidade, não é? Resume esses mandamentos em dois: o amor a Deus e o amor ao próximo. Resume, enfim, numa palavra só: amor. Todo o evangelho do Cristo e toda a Bíblia, porque ele resume todas as leis em 2 mandamentos, no sentimento do amor. Do amor. Essa é nossa herança divina. Isso está em nós. É preciso explorar esse sentimento santo que trazemos no bojo da alma. Jesus não perdia tempo em chamar atenção para isso. Brilhai a vossa luz, brilhai a vossa luz. A luz, o amor brilha. Quando Jesus aparece lá, Saulo, às portas de Damasco estava no auge do esplendor espiritual. Diz Huberto Roden: Jesus às portas de Damasco é o homem atualizado. E nós, na atualidade, somos o Cristo que esplendoroso surge a Saulo de Tarso em estado embrionário. Ele pulsa dentro de cada um de nós. Deverá irromper, porque é da lei, a lei do progresso a qual toda a humanidade está afeita. Esse sentimento deve surgir dentro de nós, mas é preciso que o comandante, que é a nossa mente, que somos nós, comecemos a ensaiar esses preceitos, mentalmente, perdoando, eu e eu mesmo. Procurar na mente alguém que nos ofendeu e que a gente guarda mágoa, e dizer assim: oh meu Deus, aquela cena, hoje eu quero perdoar, eu e o Senhor. Eu quero lhe dizer, eu perdoo aquilo que aconteceu comigo, aquela injustiça que me foi feita, a quem ofendemos. Eu usei indevidamente certa vez o verbo e acusei indevidamente, agi erradamente. Eu queria lhe pedir perdão por aquele gesto, do fundo da alma. Do fundo da alma. E como nós, toda a humanidade está mergulhado dentro da substância viva da mente de Deus. André Luiz é apresentado ao mentor espiritual Albérico, que está fazendo uma palestra na dimensão espiritual. E ele está falando dessas energias que impregnam a vida, o fluido cósmico universal,
Em dado momento ele diz assim: da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como o peixe e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Nós temos que analisar isso, né? Porque os espíritos dizem a Kardec que o universo está mergulhado dentro do fluido cósmico universal. E aí, nessa palestra, o irmão Albérico vai definir de uma maneira belíssima o fluido cósmico universal, a substância viva da mente de Deus. É desse fluido cósmico universal que sai o corpo físico e todos os corpos que compõem a natureza e o cosmos físico. É dessa substância que é feito o nosso perispírito. Veja de que nós somos feitos. Vejam de que nós somos feitos. Que energias fantásticas. E o espírito, nós vimos de onde ele vem. Do coração generoso, da inteligência suprema da vida. Somos centelha, no dizer de Leon Denis. Centelha de luz, chispa de luz, fagulha de luz, foco de luz. E Jesus, brilhai a vossa luz. O meu íntimo ser, quer eu acredite, quer não, é divino. Ele resplende, ele brilha. Olha, Saulo de Tarso, escrevendo a Teófilo em Atos dos Apóstolos, a visão que ele teve era uma luz mais esplendorosa, ó Teófilo, do que a luz do sol, do que a luz do sol. Que essa luz irrompa de dentro de nossas almas. Porque quando Jesus diz: ide dizer aos meus irmãos que eu sigo na frente deles para a Galileia. Quando fizerdes a uns destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que fizestes. Jesus é filho de Deus. Nós acreditamos nisso. Jesus é um irmão nosso. Nós também acreditamos nisso. A essência que está no coração do Cristo pulsa e vibra no coração de cada um de nós. Nós também cremos nisso. Uma boa noite, muita paz, muita alegria, muita tranquilidade e obrigado pela atenção. Queremos agradecer ao nosso amigo e irmão Djalma pela sua palestra, muito obrigada. E quero aqui deixar um lembrete da internet que vieram me entregar. Em primeiro lugar, agradecer a Ivan Paris, que está fazendo a transmissão aqui através da TV Chico Xavier, sempre aos domingos nesta casa. E lembrar que nós temos aqui também mais de 300 pessoas assistindo ao vivo essa reunião. Temos Maria do Rosário Relvas, que está em Portugal, e nos deixou uma mensagem muito curiosa, carinhosa, e nos dizendo também, Djalma, que prece de mãe abre as portas do céu. Achei interessante, né? E pai também. Com certeza. Então, nós temos outras irmãs aqui também assistindo, Socorro, Dona Guia, Patrícia Cabral, Júnior Dantas, Vanta Soares, Abel Bezerra, que manda um abraço para papai, Leonice Gomes, Edilene Gomes, enfim, para todas essas pessoas que estão distribuindo o seu carinho aqui conosco, a sua atenção, nós agradecemos com muita alegria todo esse cuidado e essa atenção para conosco.
Queremos agradecer ao irmão Djalma a sua belíssima palestra, uma mensagem de muito amor e evocação de assuntos muito sérios que nós, lamentavelmente, estamos esquecendo. As preocupações do mundo são tão marcantes, tão fortes, e vivemos tão presos a elas, que às vezes assuntos de imensa relevância, de caráter do nosso próprio destino, que é o mundo espiritual, nós esquecemos, porque as preocupações do nosso dia a dia, pessoal, parece todo o nosso tempo. Parece que o dia de quase 24 horas não são suficientes para nos lembrarmos que estamos aqui entrando para a dimensão cósmica. Diz os mestres, e ele citou aqui muitos, e o livro dos mistérios é o próprio homem. Quem conhece esses mistérios, conhece a si mesmo. E quem conhece a si mesmo, conhece a divindade cósmica. Que ela vos abençoe. Isso é uma aula que um dos mestres espirituais do Oriente dá aos seus discípulos. Nós vivemos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso dinheiro, sobretudo, que parece que 99% das preocupações humanas, lamentavelmente, é com esse precioso metal chamado dinheiro. Um deles estava lendo uma revista de um cidadão já brasileiro, é considerado um dos homens ricos do mundo. Ele tem um patrimônio de 32 bilhões de dólares, mais ou menos, o patrimônio dele. Aí eu pergunto, para que tanto dinheiro tem a morte? Mas hoje, nessa manhã, vai levá-lo. E ele revelou numa entrevista econômica, uma preocupação para fazer algum bem. Ele reconhece que é muito dinheiro que veio às suas mãos. Todos nós vivemos ansiosos pela posse dos chamados bens materiais. Mas os bens espirituais, que são imperecíveis, esses não custam nada, né? Nós não temos quase interesse de aprender. Mas vamos guardar as palavras que o irmão Djalma proferiu na noite de hoje, lembrando sempre que a figura maior que Deus mandou à Terra foi Jesus. Quem tem Jesus no coração tem tudo, não precisa mais de nada. O resto é tão somente sobra das coisas divinas. Agradecidos por tudo, particularmente os irmãos que estão pela internet acompanhando o trabalho da Casa do Caminho. E continue, que nós tentaremos sempre trazer novos Djalmas para aqui, para despertar no nosso meio, no nosso coração, os sentimentos amorosos que o Cristo deixou há 2000 anos passados. Mas hoje, nessa manhã, nós estamos entrando para uma nova dimensão. E só vamos levar daqui os bens imperecíveis da alma, os sentimentos mais profundos da nossa espiritualidade. E, de verdade, não custa dinheiro nenhum se aprender as coisas santas. Agradecemos a presença de todos e estamos aqui na próxima terça-feira, continuando a mesma tarefa, como todos os domingos. Agradecemos mais uma vez ao irmão Djalma, que o seu grupo cresça, cada vez mais se ilumine, e que nós tenhamos sempre a sua presença constantemente na Casa do Caminho. Ao menos falar aqui com o nosso Gandhi, que é o responsável desse trabalho, às vezes quando trazer o irmão Djalma para ele trazer com sua luz, com sua experiência, essas reflexões que foram muito gratificantes à noite de hoje para todos nós. Obrigado, irmão Djalma, por tudo. Obrigado por tudo. E agora, meu Deus, meu Pai, sabemos que estás aqui presente como no cosmos mesmo. Nada está ausente de tua presença. Santifica, pois, tudo que se tentou fazer de bom nesta casa. Todas essas reflexões pesem nas nossas consciências, nos nossos corações, e façamos uma promessa a nós mesmos, que vamos tentar descobrir o Cristo interno que está dormindo no nosso coração. Não que ele tenha sono, pelas nossas ansiedades de mil coisas que o Djalma também abordou. Talvez a pior enfermidade hoje que está atacando o ser humano, inclusive os grandes milionários do mundo, é uma ansiedade terrível. Talvez a doença mais grave do mundo hoje seja a depressão. Segundo desse, vimos uma estatística, só na Europa tem cerca de 30 milhões de depressivos, onde a renda é 5, 6 vezes maior que a nossa. Basta dizer que um gari na Dinamarca tem um salário correspondente a 14 mil reais em dinheiro nosso aqui. Padrão de vida. Qualquer uma elementar da Europa ocidental hoje, praticamente nos países do Alto, é muito difícil chegar em qualquer um daqueles pequenos países
para daquelas pessoas mais simples, não falar 3, 4 idiomas. Renda alta e, no fim, a depressão está muito presente nesses grupos. Certa feita, no Paraná, que foi visto tão belo, nós fizemos uma pesquisa e é um paradoxo. A Europa contava com um número imenso de pessoas depressivas. E a região africana mais miserável de todas as regiões do mundo, onde o ser humano ainda não progrediu, continuou quase como há 2000 anos, com exceção dos países que descobriram petróleo, que tem um pouco de desenvolvimento econômico, somente 3, sendo mais importante a Nigéria, e a África do Sul com a tradição inglesa, que é o maior produtor de ouro e de diamante no mundo, e de vinho, é o terceiro maior produtor de vinho. Mas o resto da África, que é maior do que a Europa, cuja população é maior do que a da Europa, ainda se vive numa miséria de 2000 anos passados. Há país na África que só tem 7 farmácias e um médico. Então falta tudo para essa gente. A mortalidade infantil na África é mais ou menos uma média hoje, de cada 1.000 crianças que nascem antes de um ano, 94 morrem, exatamente por falta de tudo, enquanto na Europa, de cada 1.000 morre 2, em média. Então, há um sofrimento muito grande e as grandes nações gastam fortunas fabricando armamento para uma futura guerra que ninguém sabe onde passa a cabeça dos nossos líderes. O que se gasta com armas no mundo é uma coisa, uma assombrosa mesmo. Para quê? Se nós já nos cansamos das guerras, as experiências são profundamente dolorosas, mesmo no século passado, agora bem recente, tivemos uma que foi mundial. Então nós